Fala galera do Facebook, do Instagram, do YouTube, das redes sociais. Meu nome é Péricles Ariza e este é mais um programa Estante de Bambu. Hoje daremos sequência ao nosso curso especial da obra A Política de Aristóteles. Para você que não assistiu às primeiras videoaulas da política, fica aqui a dica para você estar acessando o histórico de vídeos do canal, assistindo os vídeos, curtindo, compartilhando com amigos, amigas, colegas aí que se interessam por filosofia, né? Então, pedimos aí esse apoio de vocês ao nosso canal para que a gente possa estar produzindo aqui conteúdo de filosofia de qualidade para estar jogando aqui nas redes sociais. Então, desde já, agradeço a você que clicou aí por alguma razão para nos assistir, né? E esclarecendo então que hoje falaremos do livro 3 da Política de Aristóteles. No vídeo anterior nós falamos sobre o livro 2, onde Aristóteles apresenta sua crítica ao comunismo de Platão, ao comunismo, o regime comunista da propriedade, das mulheres e dos filhos, né? Vimos também a crítica mais específica de Aristóteles ao regime da propriedade na República de Platão, a defesa de Aristóteles, portanto, da propriedade privada, porém da coexistência com a propriedade pública e uma espécie de regime misto de propriedade. Vimos também Aristóteles apresentando ali a sua simpatia pelas medidas que Solon tomou durante as revoluções democráticas, né, as revoluções que levaram ao surgimento da democracia em Atenas. Aristóteles, né, quem assistiu o nosso vídeo e porventura esteja lendo o texto junto com a gente, né, que sempre vai estar aqui o link do PDF na descrição do nosso canal. Tá? Então a gente encontra lá o Aristóteles meio que simpatizando com a forma como Solon, né, administrou a República em Atenas durante o seu período de mudança, né, de uma oligarquia para uma democracia. Pois bem, vimos também algumas análises de Aristóteles, de algumas constituições das cidades-estados gregas que ele apresenta no livro segundo, né? Então ele analisa essas constituições, busca apresentar tanto os vícios dessas constituições como algumas de suas virtudes, né? E sempre lembrando aqui, quem está nos acompanhando, que o nosso método aqui para ler o Aristóteles é o mesmo método de Aristóteles, né? Buscar lê-lo, buscando detectar os seus vícios, que Aristóteles tem vários, né? Errou, é um filósofo que errou bastante em vários campos aí que ele especulou, né? Mas também tem aí as suas virtudes. Então a gente vai buscando mostrar não só os vícios das constituições e as virtudes que Aristóteles analisa, né, nas constituições das cidades-estados gregas, mas também do próprio Aristóteles aqui. E ao final do livro 2 a gente discutiu também sobre o surgimento do demagogo, né? Com o surgimento da democracia, os oligarcas se veem obrigados a ter que bajular o povo como um tirano para se manterem no poder, e aí irá surgir um, uma figura e também o problema do chamado demagogo, que Aristóteles vai voltar a discutir em outros livros. Mas hoje, então, vamos aqui para aquilo que nos interessa, né, que é então uma discussão e exposição do livro 3 da Política de Aristóteles. Então, espero que você esteja com o seu texto aberto aí numa aba paralela, né? Ou pode estar acompanhando a gente aqui, porque nós vamos colocar os fragmentos de textos também aqui na tela para a gente ler junto e comentar sobre eles, né?
Mas a nossa metodologia aqui, a princípio, é o seguinte: eu vou fazendo uma exposição geral dos capítulos do livro, né, e selecionando aqui uma e outra passagem, né, para reforçar aquilo que nós estamos analisando aqui na obra de Aristóteles, para comentar essas passagens com vocês, ok? E mostrando, como a gente já disse nos primeiros vídeos, as possíveis leituras da obra de Aristóteles, as leituras liberais, as leituras conservadoras, que são muito próximas, né? Uma mais autoritária que a outra, nós podemos dizer assim, e também as leituras não tradicionais da obra de Aristóteles, no caso, a leitura marxista de Aristóteles. Pois bem, no capítulo 1 nós encontramos ali Aristóteles, então, inicia a discussão sobre como definir o que é cidadão, porque existe controvérsias a respeito da definição de cidadão, né? Dependendo do regime, né, esta definição muda. Um regime oligárquico, a noção que se tem de cidadão é apenas a do homem rico, né? Apenas quem detém riqueza é que possui o título de cidadão. Num regime democrático, os pobres também adquirem o título de cidadão na cidade. Então, dependendo do regime, a noção ou definição de cidadão é relativa, ela se altera. E aí, Aristóteles apresenta de forma categórica qual é a sua definição de cidadão. Então vamos para o texto, lá na página 189, né, nós encontramos o seguinte. Depois de Aristóteles ali introduzir essa discussão de que, dependendo do regime, a definição de cidadão ela muda. Né? Diz o Aristóteles: daqui se segue que também o cidadão difere necessariamente em cada regime. E por isso, a nossa definição de cidadão é, sobretudo, a do cidadão num regime democrático. Então, Aristóteles aqui crava, né, de maneira categórica qual é o seu posicionamento, a sua ideia e a sua definição de cidadão, que é a do regime democrático. O que demonstra, né, mais uma vez, as inclinações de Aristóteles e a simpatia de Aristóteles, apesar de todos os defeitos que ele aponta na democracia, mas Aristóteles ainda via nela ali como um mal menor, né? Simpatizava mais com ela. Tá? Então ele toma como definição de cidadão o cidadão do regime democrático. Também diz Aristóteles o seguinte, que chamamos cidadão aquele que tem o direito de participar nos cargos deliberativos e judiciais da cidade. E consideramos cidade, em resumo, o conjunto de cidadãos suficiente para viver em autarquia. Então tem que tomar um certo cuidado aqui quando Aristóteles diz viver em autarquia, porque a galera mais conservadora, né, entende isso aqui de maneira mais autoritária, né? Enquanto aqui o sentido que deve se dar, né, não é o de autarquia no sentido de comunidade autônoma, de maneira autônoma e independente, né, financeiramente e etc. Tá? Pois bem, em seguida nós vamos ver aí Aristóteles começar novamente a apresentar críticas às concepções platônicas sobre a virtude, né, e também sobre a própria concepção política de Platão. Né? Então, Aristóteles faz a pergunta: a virtude realizada de maneira coletiva, ela é superior à virtude realizada de maneira
individual, né? Pode ser superior, né? Por que que Aristóteles faz essa pergunta? Porque para Platão, por exemplo, a virtude reside sempre ou em uma pessoa ou em poucos, né? Para Platão é impossível que a virtude resida na multidão. E Aristóteles vai fazer uma crítica a Platão aqui na sua política e vai defender que sim, é possível em determinados momentos, né? Não sempre, mas em determinados momentos, que a virtude seja exercida de maneira coletiva e também resida na multidão. E aí o Aristóteles também complementa algumas ideias suas sobre a questão da cidadania, porque no regime democrático se aceita os artesãos agora e os operários, né, como, como cidadãos. Algo que na República de Platão eles não são aceitos no governo. Então, o cidadão é aquele também que delibera, como Aristóteles disse ali na sua passagem. Né? Tem o direito de ajudar, deliberar e julgar, né? Na polis, na comunidade. Pois bem, e aí Aristóteles vai falar então da autoridade política, né? Então, governa os que têm mesma origem e são livres. Então, é diferente da autoridade do senhor e do escravo, né? Onde o senhor governa o escravo. Na autoridade política se governa homens iguais, pessoas iguais e livres. Então é um gênero de autoridade em que o governante, segundo Aristóteles, deve começar primeiro por aprender para depois poder mandar. Então, uma das características do regime democrático e do cidadão da democracia é que o cidadão ele sabe obedecer e sabe também mandar. E ele exerce, né, estas duas coisas de maneira ou simultânea ou alternada. Então, esta é a ideia de cidadão para Aristóteles. Né? Então, o cidadão é como a gente já disse também e adiantou nos vídeos anteriores, ele é uma síntese entre senhor e escravo. Uma vez que o senhor é aquele que manda, o escravo é aquele que obedece, o cidadão é aquele que obedece e também manda. Ele faz as duas coisas. Esse é o homem livre. Né? Então, quando isso acontece, nós temos ali uma autoridade de tipo política. Na relação senhor-escravo, onde um só manda e o outro só obedece, onde nós temos dois extremos, né? E, portanto, dois vícios, a autoridade ali não é política, a autoridade é de tipo despótica. E aí o Aristóteles vai dizer o seguinte sobre o cidadão da democracia. Por que que ele precisa, antes de mandar, aprender a obedecer? Então, na página 199, vamos lá para a página 199, ler a passagem aqui de Aristóteles, então, sobre o cidadão da democracia. Ele vai dizer o seguinte, tá? Por outro lado, louva-se a capacidade de mandar e ser mandado. E a virtude de um cidadão digno parece consistir em bem mandar e ser bem mandado, ser bem governado, né? Nós poderíamos traduzir aqui também desta maneira, né? Consiste em bem governar e ser bem governado. Tá? O Aristóteles diz que o cidadão que sabe fazer isso, né, deve ser louvado, é um cidadão digno, é uma pessoa nobre. Né? A pessoa que só sabe mandar é uma pessoa despótica, a pessoa que só sabe obedecer é um escravo. Né? Então o cidadão
do Aristóteles aqui, o indivíduo livre é aquele que supera esses dois extremos, né? Que pode ser feito de maneira simultânea ou alternada. Pois bem, o que mais que vai dizer aqui o Aristóteles sobre isso, né? A virtude do mando e também da obediência, né? Ou do vício, né? Vício do mando, vício da obediência. O Aristóteles diz o seguinte na página 199, que os artesãos eles eram excluídos dos cargos políticos até surgir a forma extrema de democracia, que era a democracia que eles estavam vivendo lá na época, né? Solon começa, depois vem Clístenes, depois Péricles. Né? Então a democracia ela vai se radicalizando. E continua Aristóteles: o homem bom, o político e o bom cidadão não devem aprender as tarefas desempenhadas pelos subordinados, exceto em ordens, exceto em ordem a satisfazer necessidades pessoais. Nesse caso, deixaria de existir senhor de um lado e escravo de outro. Então veja como superar essa dicotomia senhor e escravo, né? A partir do homem bom, o homem político, o bom cidadão, o homem livre, que sabe mandar e obedecer, que é senhor e escravo de si mesmo, digamos assim. Bem, e segue Aristóteles, para a gente não perder aqui o fio da meada e tentar dar conta aqui de tudo, pessoal. Que é bastante coisa, a gente vai ter que resumir várias partes, então sempre vai ficar faltando alguma coisa, por isso que a gente pede para que vocês leiam também o texto e deixem o comentário de vocês aí no canal, os adendos, né? Que talvez vocês possam ter nas leituras de vocês. Então diz o seguinte, Aristóteles, na página 201, desculpa. Existe, todavia, uma autoridade que governa os que têm a mesma origem e os que são livres, que é o que nós estávamos falando. Né? Então, como fazer deixar de existir senhor e escravo? Né? Por meio dessa autoridade. Né? A autoridade que governa os que têm a mesma origem e os que são livres. É a esta autoridade que podemos chamar política. E este é o gênero de autoridade que o governante deve começar por aprender, sendo governado, ou seja, sendo escravo. Tal como se aprende a ser comandante de cavalaria, servindo sobre outro comandante. Então Aristóteles usa aqui o exemplo, por exemplo, da disciplina militar, né, que um comandante né, ensina as suas tropas e os seus soldados as táticas, né, para depois que eles possam, né, também comandar, saber dar ordens. Então, tal como se aprende a ser comandante de cavalaria, servindo sobre outro comandante, e a ser general de infantaria, servindo sobre outro general, como comandante de regimento ou de companhia. Por isso é boa máxima afirmar que, abre aspas, não pode mandar bem quem nunca obedeceu, fecha aspas. Então, esta é a ideia que Aristóteles tem do bom cidadão e do homem bom. Né? Tanto um como o outro sabem mandar e obedecer de maneira alternada. Mas a prática para o exercício da boa cidadania e da formação do bom cidadão começa-se primeiro por obedecer e somente depois irá se mandar. Porque não pode mandar bem quem nunca obedeceu bem. Ele não saberá, né, como deve se fazer. Né? Então, como que ele vai dar a ordem do que deve ser feito
se ele mesmo não sabe como deve ser feito. Né? Pois bem, sigamos adiante aqui na nossa discussão. No capítulo 5, o Aristóteles vai retomar então a problemática da República de Platão, né, da cidade ideal de Platão, que exclui os artesãos da participação do governo, né, porque entende que esta classe, ela, devido à vida que leva, ela é incapaz de adquirir virtude. Então, a vida de escravo, dos trabalhos manuais, os lavradores, né, os artesãos que entram nessa classe, né, dos trabalhadores manuais, e geralmente eram trabalhos exercidos por escravos no tempo de Aristóteles. Né? Então, segundo Platão, essas pessoas estão afastadas da virtude, portanto não podem governar porque elas não teriam esta qualidade da virtude. Pois bem, como resolver esse problema? Nós temos que exigir virtude também dos governados, e não só de quem governa. Né? É isso que Aristóteles está problematizando aqui e criticando o Platão. Então, é uma crítica bastante importante aqui que Aristóteles irá fazer à República de Platão. Né? Então, ele reconhece, como o próprio Platão diz, que só os que estão isentos de trabalhos indispensáveis à sobrevivência, que estão aqueles que não precisam mais ficar correndo atrás das suas necessidades básicas de sobrevivência, né? Então, somente estes podem alcançar a virtude cívica, porque quem está no seu dia a dia correndo o tempo todo atrás de poder sobreviver, né, não lhe sobra tempo para desenvolver a virtude. Isso aqui é uma discussão bastante importante que dialoga também com a crítica que Marx irá fazer, e que provavelmente pode ter a sua influência aqui no Aristóteles, né, do porquê ou dos danos que é causado aos trabalhadores manuais, né, pelo fato deles serem excluídos não só do governo, mas de um tempo livre para o desenvolvimento da virtude moral e de outras potenciais virtudes que ele possa possuir. Pois bem, no capítulo 6, vamos ver uma passagem aqui, pessoal, sobre este problema da virtude, né? Onde o Aristóteles vai problematizar aqui a República de Platão. Então, na página 203, ó, veja o que diz o Aristóteles. A verdade é que não podemos considerar cidadãos nessa República do Platão, tá? Só para contextualizar aqui vocês, ó. Capítulo 5 diz ali, a classe dos artesãos na cidade melhor. Quando o Aristóteles está falando aqui a cidade melhor, tá, fica uma dúvida, mas se a gente ler o conjunto da obra aqui, pegar a sequência, tudo indica que ele está fazendo uma crítica à cidade melhor segundo a República de Platão. Porque alguns podem acabar entendendo que é como que fica a classe dos artesãos na cidade melhor segundo Aristóteles. Muito cuidado aqui, tá, pessoal? Por isso eu chamo a atenção de vocês. Né? Então, possivelmente, tá, Aristóteles está criticando aqui a situação dos cidadãos na melhor cidade da República de Platão, da cidade ideal na República de Platão. Então veja o que diz Aristóteles. A verdade é que não podemos considerar cidadãos todos os que são indispensáveis à existência da cidade. As crianças não são cidadãos, no mesmo sentido que os adultos. Os adultos são absolutamente cidadãos. Os adultos, então está incluindo aqui homem e mulher, tá? Na sua concepção de cidadão. E as crianças são condicionalmente cidadãos, mas imperfeitos.
E aí Aristóteles então coloca, ó, em tempos remotos, em certos lugares, os trabalhadores manuais eram escravos e estrangeiros, e continuam a sê-lo, hoje, na sua maioria. A cidade mais perfeita não fará do trabalhador manual um cidadão. Caso o admitir como tal, a definição de virtude cívica, de que já falamos, não alcança todos os cidadãos, nem apenas os homens livres, mas só os que estão isentos de trabalhos indispensáveis à sobrevivência. Então, é o problema que Aristóteles coloca aqui, como fazer, né, para que essa galera, então, vão ficar de fora da cidadania, já que reconhecemos que cidadão é o cidadão do regime democrático, né, e que no regime democrático os artesãos devem participar da cidadania, né, então eles devem também, nós vamos ver mais adiante aqui, segundo Aristóteles, serem educados na virtude. Vai ter que sobrar um tempo aí em que eles vão poder se libertar dos trabalhos manuais para poder desenvolver a virtude moral e intelectual. E na página 205, o Aristóteles segue problematizando essa questão. Né? Ele diz lá, ó, não pode dedicar-se à prática da virtude o homem que tem uma vida de trabalhador artesanal ou não qualificado. E é o que nós estávamos dizendo aqui. Então, os trabalhos manuais afastam o homem, privam o homem, né, da virtude, ou de desenvolver a virtude moral e intelectual. E aí, vamos aqui então para o capítulo 6, onde o Aristóteles fala sobre a diversidade de regimes e formas de autoridade, né, e novamente sobre a finalidade da cidade. Tá? Tem alguns adendos aqui que é interessante a gente comentar. Né? Então, qual que seria, em resumo, a diversidade entre democracia e oligarquia? É que nas constituições democráticas o povo é supremo. E, pelo contrário, nas oligarquias, apenas alguns têm a supremacia. Então, Aristóteles já está definindo aqui a diferença entre democracia e oligarquia, que depois ele vai aprofundar essas diferenças aqui. Ele vai dizer que há mais de uma democracia e mais de uma oligarquia. Então, a coisa vai se tornando um pouco mais complexa, mas ele sempre vai tentando partir do simples para o mais complexo. Na 207 ainda, o Aristóteles vai dizer o seguinte: no nosso primeiro livro, onde foram definidas a economia e a autoridade do Senhor, referimos, entre outras coisas, que o homem é por natureza um ser vivo político, um animal político. Apesar de não carecer de auxílio mútuo, os homens desejam viver em conjunto. Também é verdade que estão unidos pela utilidade comum, na medida em que a cada um corresponde uma parcela de bem-estar. Este é o fim principal, quer da comunidade, quer de cada indivíduo. Então aqui vai começar também uma outra crítica de Aristóteles à República de Platão, né? Aquela ideia que existe na República, onde Sócrates vai defender que uma cidade, né, ela o fim, né, ou melhor, o princípio, a causa que leva à origem da cidade, né, é a necessidade dos indivíduos de se unirem para satisfazer as suas necessidades. Né, apenas. Seria esta a causa. Agora, aqui o Aristóteles está dizendo que não é só isso. Não seria só isso. Né? Os indivíduos não se unem apenas para satisfazer as suas necessidades, né? Mas também buscar aqui um bem-estar. Buscar um bem-estar, tanto para a comunidade como para o indivíduo.
E aí ele diz aqui, né, uma visão bastante curiosa assim, do que seria esse bem-estar, né, que eu acho que seria uma visão que depois os epicuristas vão desenvolver, mas que já está presente também aqui no Aristóteles, né? Onde ele diz, olha, na 207 para 209. Mas os homens também se reúnem e mantêm a comunidade política pura e simplesmente para viver. Por isso, já existe um elemento valioso no simples viver. Pelo menos se as amarguras da existência não forem excessivas. Então, o Aristóteles acha que o bem-estar é um simples viver, né? E a forma de evitar essas amarguras da existência, né? Para que elas não sejam tão excessivas, não há como fugir, né? De muitas amarguras que a gente vai passar da nossa existência, mas para evitar o excesso, né? Dessas, desses sofrimentos da vida, aí fica a dica do Aristóteles na sua ética, né? De como agir de maneira justa e virtuosa, evitando aí certos excessos, entre eles o próprio sofrimento. Então sigamos aqui com o texto do Aristóteles, aonde agora Aristóteles vai discutir a autoridade despótica, né? Mostrando a diferença da autoridade política para a autoridade despótica. Então ele volta a retomar a discussão sobre o senhor escravo e aquilo que ele chama de interesse comum que pode existir entre o senhor e o escravo, que acaba unindo, por natureza, senhor e escravo. Né? Nós já Ele inicia isso no livro 1, mas retoma aqui no livro 3, né? Porque no livro 1 ele apenas fala que há um interesse comum que une senhor e escravo, e deixa subentender que esse interesse comum é a riqueza. Né? Tanto o senhor como o escravo estão buscando ali dinheiro ou acumular dinheiro de alguma forma. Né? Praticam uma espécie de crematística, a sua crematística, né? Com visas a acumular dinheiro. Tá? Então, depois, aqui no livro 3, o Aristóteles esclarece um pouco mais sobre esse interesse comum, tá? Que, no entanto, né, o que vai prevalecer ali de ambos os interesses, né, o interesse que vai vir em primeiro lugar será o interesse do senhor. Né, e somente em segundo lugar viria o interesse do escravo. Então não é uma relação para Aristóteles que ele considera justa, tá? Porque o senhor aqui nesta relação ele sempre acaba levando a vantagem, porque ele vem primeiro e o escravo é quem vem depois. É um governo onde quem governa, então, o interesse que vem em primeiro lugar é de quem governa e não de quem é governado. Diferente da autoridade política, né, onde na relação de homens livres, onde se governa homens livres, onde homens livres governam homens livres, indivíduos livres, né, o interesse que vem em primeiro lugar não é de quem governa, mas sim de quem é governado. Então essa é a diferença entre a autoridade política e a autoridade despótica. Então o Aristóteles esclarece isso na página 209, onde ele diz aqui o seguinte: ó, a autoridade do senhor, apesar de existir, na verdade, um interesse comum entre o senhor e o escravo, não deixa, por isso, de exercer-se segundo a conveniência do senhor, e só acidentalmente segundo a conveniência do escravo. Porque desaparecido o escravo, não há maneira de se conservar a autoridade do senhor. O domínio sobre a mulher e os filhos, e sobre a casa em geral, designado por economia, ou ciência doméstica, é o exercício no interesse dos dominados, ou no interesse comum a ambas as partes.
Então, nesta passagem aqui, o Aristóteles deixa bem claro, né, a diferença da relação entre homens livres e entre senhor e escravos. Se a gente fosse se perguntar aqui qual tipo de autoridade Aristóteles defende, né? Já que muitos aí acreditam que Aristóteles é um defensor da escravidão, né? Então, pegando essas passagens aqui, a inclinação por parte de Aristóteles, muitas vezes aqui ao regime democrático, né, nós podemos concluir que Aristóteles simpatiza muito mais com uma relação política entre homens livres do que com esta relação senhor-escravo, que ele considera despótica, tirânica, onde o senhor vem primeiro, quem governa vem primeiro e os governados vêm depois. Essa definição aqui é importante de governo político e governo despótico, porque depois ele vai aplicar elas, as formas de governo aqui que existiam na sua época, e ele vai fazer uma espécie de resumo das formas que ele considera boas, justas, né, e virtuosas, e as formas que ele considera degeneradas, despóticas e tirânicas. Injustas, no caso, né? Então, para o Aristóteles, é justo, tá, que o governo seja feito por turnos, né, já que ele acredita que e defende a definição de cidadão, né, e do homem bom e do homem livre como aquele que sabe governar e também ser governado. Então, por turnos, é justo que haja esse governo, né? E este governo, para Aristóteles, é então, portanto, um governo baseado na igualdade e na semelhança entre os cidadãos. O governo despótico não é baseado na igualdade, né, e nem na semelhança. O outro não é tratado como semelhante no governo despótico. Aristóteles retoma a sua crítica aos cargos permanentes, né, que é algo característico do regime oligárquico, do regime dos ricos, né? Vai problematizar, né, que isso se deve devido ao desejo provocado pelas honras, né, e promovidas pelos cargos públicos. Um outro capítulo sobre as revoluções, né, e das mudanças de governo, Aristóteles vai retomar essa questão, vai dizer que esses cargos permanentes, né, esse desejo por levar todas as honras e as glórias públicas, né, leva a conflitos, tanto entre os notáveis, os aristocratas, ali, os oligarcas também, né, como entre o povo e esta turma. Bem, e aí o Aristóteles vai dizer o seguinte, que os governos que visam o bem comum, o interesse de todos, e, sobretudo, o interesse dos governados, estes governos são, para Aristóteles, bons, justos, nobres e virtuosos. Agora, os governos que visam somente o interesse de quem governa, o interesse dos governantes, são governos desviados, corrompidos, degenerados, tirânicos e despóticos. E aí, Aristóteles então vai entrar ali no capítulo 7, né, na sua exposição clássica, né, onde vocês podem estar encontrando aqui também no nosso canal uma videoaula sobre as formas de governo, né? Então, onde Aristóteles vai ali buscar resumir, né, quais formas de governo ele considera como boas e que ele considera que existe, né, os gêneros, as espécies. Então, aqui, quando o Aristóteles vai analisando as formas de governo, vale lembrar o que a gente disse nas aulas anteriores também, da influência que Aristóteles tem do seu método analítico e das ciências naturais, né? Onde vai se buscando diferenciar e classificar
as diferentes espécies de animais, plantas, né, e seres que existem no mundo. Né? Aristóteles também vai fazendo isso com as constituições. Há várias espécies de constituições, né, que ele resume, né, em seis formas de governo. 3 formas que ele considera boas e justas, e que, portanto, visam o interesse de todos, né? E 3 formas que ele considera ruins ou degeneradas, e que, portanto, não visam o interesse de todos, mas visa somente o interesse de quem governa. Tá? Vamos lá para o texto, ouvir o Aristóteles, o que ele tem para dizer sobre as formas boas e desviadas de governo. Isso está na página 211 e 213, aqui da edição da Vega. Então, no capítulo 7 do livro terceiro, nós encontramos lá um dos principais capítulos aqui da política, tá? Que se chama Os Regimes Corretos e Respectivos Desvios. Tá? Então, veja o que diz o Aristóteles aqui, sobre as formas de governo. Dado que regime e governo significam a mesma coisa, sendo o governo o elemento supremo em cada cidade, necessariamente serão supremos ou um indivíduo, ou poucos, ou muitos. Quando o único, ou os poucos, ou os muitos governam em vista do interesse comum, esses regimes serão necessariamente retos. Portanto, justos, serão regimes bons. E os regimes em que se governa em vista do único, dos poucos ou dos muitos são transviados, ou seja, desviados. Ok? E em seguida, então, Aristóteles continua. De entre as formas de governo por um só, chamamos realeza, ou também, em algumas traduções, vocês vão encontrar como monarquia. Né? Então, chamamos realeza a que visa o interesse comum. Chamamos aristocracia a forma de governo por poucos, mas sempre mais do que um. Seja porque governam os melhores, ou porque se propõe o melhor para a cidade e os seus membros. Finalmente, quando os muitos governam em vista ao interesse comum, o regime recebe o nome comum a todos os regimes de regime constitucional. E em algumas traduções, vocês vão encontrar como república. Certo? Pois bem, então essas seriam as 3 formas boas de governo, segundo Aristóteles, que visariam o interesse comum. A monarquia, a aristocracia e a república. Então, o que há de comum entre esses governos é o fato de que eles visam o interesse de todos. Né? O que há de diferente neles é o número de pessoas que governam. Na monarquia, um governa, na aristocracia, poucos governam, na república, né, todos ou muitos governam visando o bem de todos. Mas pode acontecer o contrário. Né? Pode acontecer que uma pessoa governe, mas visando o seu próprio interesse. E também pode acontecer que poucas pessoas governem, visando o interesse desses poucos. E pode acontecer também, né, que muitas pessoas governem, mas não visando o interesse de todos, mas de uma maioria apenas, né, excluindo as minorias. E aí nós entramos então nas formas desviadas destas formas boas de governo, as formas corrompidas. Então diz lá o Aristóteles sobre essas formas corrompidas. Né? A tirania, como já foi dito, é o governo de um só que exerce um poder despótico sobre a comunidade política. Existe oligarquia, quando os que possuem bens são o elemento supremo do regime. E pelo contrário, existirá democracia quando os elementos supremos não pertencem aos ricos, mas sim aos pobres. Então, outra coisa que vai caracterizar o desvio da aristocracia, onde ela se transforma em oligarquia, né, é que estes poucos, né, são
os ricos. O que caracteriza a oligarquia é que é um governo de ricos, de uma minoria de proprietários. E na democracia existe como elemento supremo não os ricos, mas os pobres. Tá? Então a democracia seria um governo dos pobres, um governo da plebe, um governo popular. Tá? É importante ficar claro isso daqui porque as pessoas às vezes confundem, né, o que seja a democracia. Na verdade, o conceito de democracia ele vai sofrer alterações ao longo da história. Nós estamos vendo aqui o que é democracia para Aristóteles. Então, Aristóteles é o governo do povo, e quando se diz governo do povo, na verdade está querendo se dizer aqui governo da plebe. E o Aristóteles observa que a plebe, na maioria das grandes cidades, né, elas compõem a maioria dos cidadãos. Né? E os ricos são poucos. Né? Vejam aqui, ó, na página 215, ele diz, ó, o número é um atributo acidental, né? É o que faz mudar a forma de uma forma de governo e da outra, né? Em termos de princípio. Então diz, ó, devido ao fato de os ricos são em todo lado poucos e os pobres muitos. Então Aristóteles já observava que os ricos eram minoria, os pobres eram muito, e quando a minoria governava, era uma tendência a uma oligarquia, e quando a maioria governava, uma tendência à democracia. E aí o Aristóteles diz aqui também na página 215 o seguinte, essa passagem aqui é muito boa, veja só o que diz Aristóteles. A verdadeira diferença entre oligarquia e democracia é a pobreza e a riqueza. Porque tanto uma como a outra visam o interesse de quem governa. Na democracia governa, na oligarquia governa os ricos, então o que se visa é o interesse dos ricos. E na democracia governa o pobre, e o que se visa então é o interesse dos pobres. Então, o que há de comum entre oligarquia e democracia é que se visa o interesse de quem governa. A diferença, esclarece Aristóteles, é de que na oligarquia é a riqueza que prevalece, na democracia a pobreza. É inevitável que quando o poder se exerce em virtude da riqueza, quer sejam poucos ou muitos, trata-se de uma oligarquia. Quando os pobres governam, trata-se de uma democracia. Acontece, porém, conforme notamos, que os ricos são escassos e os pobres numerosos. É que a riqueza é de poucos, enquanto a liberdade é de todos. Estas são as causas pelas quais uns e outros reclamam o poder. Então, essa passagem do Aristóteles aqui é muito legal, porque ela dialoga também com o Maquiavel, que mais tarde vai escrever, né, sobre o conflito entre os grandes e o povo. Né? Então, esse conflito que Maquiavel analisa na sua época é muito análogo, semelhante, né, ao conflito que Aristóteles analisa aqui na antiguidade, né, entre ricos e pobres, né, entre a plebe, né, e os notáveis, né, e a oligarquia. Né. Então, e o desejo, né, em Maquiavel, o desejo dos grandes é governar e oprimir o povo, e o desejo do povo é não ser governado e nem ser oprimido pelos grandes, ou seja, a liberdade é mais desejada pelo povo do que pelos grandes. Né? Os grandes desejam a escravidão porque eles desejam governar e dominar. Né? E o povo deseja não ser governado. Né? Então, ou seja, deseja ser livre. Isso em Maquiavel. Agora, aqui em Aristóteles, isso fica assim, ó. É que a riqueza, né, é de poucos, enquanto a liberdade é de todos. Estas são as causas pelas quais uns e outros reclamam o poder. Né? Então, o conflito entre ricos e pobres nas cidades é na verdade um conflito, uma luta entre a riqueza e a liberdade. Né? Entre os ricos, né,
que querem aumentar suas riquezas, e os pobres, que muitas vezes nem já desistiram de ser ricos, mas não de serem livres. Os pobres querem, né, é o sonho de todo pobre e do povo ser livre. Pois bem, sigamos adiante. No capítulo 9, nós vamos encontrar Aristóteles problematizando sobre o conceito de justiça em cada regime, né? Então, assim como a ideia de cidadão ele diverge da oligarquia para a democracia, né? Para Aristóteles, né, o conceito de justiça, a definição do que é justiça, também diverge de um governo para o outro. Né? Num governo da oligarquia, né, visa-se a riqueza e acha-se justo, né, o acúmulo de riqueza e o acúmulo de propriedade nas mãos de poucos. Né? E na democracia, né, a ideia de justiça é exatamente oposta. Né? Se condena o acúmulo de propriedade e riqueza na mão de poucos e luta-se pela liberdade, por propriedade e riqueza para todos, né? Não só para alguns. E aí o Aristóteles, vamos lá então ver como é que ele desenvolve esse raciocínio. Né? Na página 217, o Aristóteles vai dizer o seguinte: ó, a razão é que estão a julgar em causa própria. Então ele vai fazer uma crítica aqui tanto à oligarquia como à democracia, né, no seu julgamento sobre o que seria a justiça. Então, nesse ponto aqui, o Aristóteles vai dizer que costuma se julgar mal em causa própria. Tem que ter um terceiro, alguém de fora, para julgar melhor. Tá? Então, ele começa dizendo isso, que a razão dessa divergência do que seja a justiça, tanto na oligarquia como na democracia, é que tanto uma como a outra estão a julgar em causa própria. E na maior parte dos casos, os homens são maus juízes quando os seus próprios interesses estão em causa. Né? Então, aquela ideia de governar visando o próprio interesse. Aristóteles diz: tem que tomar cuidado ao fazer isso. E como a justiça é relativa às pessoas e uma justa distribuição é aquela em que os valores relativos das coisas correspondem aos das pessoas que as recebem, ponto que já tratamos na ética, então isso aqui está na Ética Nicômaco, livro 6, onde Aristóteles discute sobre justiça e ele analisa lá a relação de troca entre o arquiteto e o sapateiro, né? Como achar a mediania, né? o justo, né? Nesta relação. E aí diz o Aristóteles, então, né, que ó, já falou disso na sua ética. Né? E, como a justiça é relativa às pessoas e uma justa distribuição é aquela em que os valores relativos das coisas correspondem aos das pessoas que as recebem. Algo que ele já tratou na ética. Os que advogam a oligarquia e a democracia concordam no que constitui a igualdade das coisas. Então, dos objetos, na hora de trocar um objeto por outro, acaba se concordando com o valor. Né? Acaba se chegando a um consenso de um valor sobre as coisas para a realização das trocas. Mas, né, tanto na oligarquia como na democracia, tanto uma como a outra discordam no que constitui a igualdade dos indivíduos. A razão foi já mencionada, a saber, julgam mal em causa própria. Então, fica aqui a dica para vocês estarem lendo esse livro da Ética. Né? Na verdade, tem que ler o livro inteiro, mas para entender o que Aristóteles está querendo dizer nessa passagem aqui, nós temos que voltar lá ao livro da Ética,
né, o livro 6 sobre a justiça, né, onde Aristóteles está tentando buscar aqui uma definição do que seja a justiça, sem que se julgue em causa própria. Né? Bem, e aí a democracia, né, se contrapõe à oligarquia, que concentra a riqueza e a propriedade na mão de poucos, e ela defende uma justa divisão dos bens e da riqueza. Né? E aí o que o Aristóteles propõe, como no parágrafo que a gente acabou de ler aqui, é que na hora de fazer essa divisão da propriedade e da riqueza, havia uma divergência entre oligarcas e democratas. Né? E aí o Aristóteles vai recorrer à sua ética para dizer, olha, há um problema na questão da igualdade, porque existem dois tipos de igualdade. A igualdade de tipo equitativa e a igualdade de tipo proporcional. Então, para a divisão dos bens, da propriedade e da riqueza, Aristóteles irá defender, né, que esta divisão dos bens deve se dar conforme uma igualdade proporcional, porque nem sempre a igualdade equitativa irá resultar na justiça. Para ficar claro mesmo aquilo que a gente está querendo dizer aqui, e o Aristóteles também no seu texto, vocês já devem ter visto aí nas redes sociais, na internet, uma imagem, né, onde tem duas cenas, né, do pessoal, de três pessoas assistindo um jogo, né, onde uma pessoa é grande, outra pessoa de porte médio e outra de porte menor. Né? E aí, no primeiro quadro, é distribuído de maneira equitativa, né, as caixas para que as pessoas possam assistir o jogo, né, e, portanto, superar uma mureta que impede eles de ver o jogo. Né? E há, em uma outra imagem, a distribuição destas caixas de maneira não a se adotar a igualdade equitativa, mas em se adotar a igualdade proporcional. E aí, isso é um assunto que está na ética do Aristóteles, eu vou comentar rapidamente aqui e a gente retoma aqui a política. Né? Mas em alguns casos, vai dizer Aristóteles, que para se conseguir a justiça deve-se buscar a igualdade equitativa, em outros casos, a igualdade proporcional. Né? Porque pode acontecer que, se você adotar uma igualdade de tipo equitativa, ao invés de produzir justiça, você vai estar produzindo injustiça, vai estar resultando em injustiça. Né? Em outros casos, se a divisão for feita de maneira proporcional, ao invés de você estar também resultando isso em justiça, pode estar ocorrendo o contrário. Mas o Aristóteles está defendendo aqui a divisão dos bens conforme uma igualdade proporcional. Então é bom retomar aí o livro 6 da Ética para refletir sobre esse assunto. Isso aqui também é um tema que interessa, né, a leitura marxista, né, porque Marx é um adepto da distribuição também de acordo com uma igualdade de tipo proporcional. Isso ele vai apresentar no seu famoso escrito Criticar o Programa de Gotha, onde ele está rebatendo o La Salle, que parte do princípio da igualdade equitativa e vai defender lá uma divisão equitativa da riqueza. Né? Marx vai dizer que a divisão não deve ser equitativa, mas proporcional. Que é o que Aristóteles está dizendo aqui, tá? Na página 217 da edição da Vega. E Aristóteles segue então dizendo que toda cidade precisa de uma lei ou de leis que forcem os cidadãos à prática da virtude. E, novamente, nós caímos no problema, né,
dos artesãos que estão excluídos da virtude, né? Que estão presos às necessidades e à luta pelas necessidades, né? À escravidão e aos trabalhos manuais. Tá? Então, como fazer? Isso vai ficar mais claro mesmo lá no último livro da política. Tá? Mas Aristóteles já está antecipando aqui o problema. Que Platão, por exemplo, na sua República não aprofunda. Né? Como fazer para que lavradores, artesãos, operários, né, consigam também exercer a prática da virtude. E aqui na página 221, meus amigos, existe uma passagem que eu quero comentar com vocês, que irá dialogar aí com filósofos que virão depois de Aristóteles, na modernidade. Já comento que filósofo é esse, vamos só ler a passagem aqui para eu poder esclarecer para vocês. Ele vai falar nessa passagem aqui que a cidade é organizada com vistas à vida boa e a garantia de uma existência perfeita e autônoma. Busca-se sempre a perfeição e a liberdade na cidade. Deve-se buscar, né? Deve ser organizada com vistas a isso. Na página 221, vamos lá aqui a passagem que eu comentei com vocês. É claro, portanto, diz Aristóteles, que uma cidade não é uma comunidade de residência cujo fim seja apenas evitar a injustiça mútua e facilitar as trocas comerciais. E ali vem uma nota de rodapé que está ao final do texto. Eu não vou ir lá para o final do texto para voltar aqui, porque daí eu vou me perder. Tá? Eu vou chutar aqui o que possa estar comentando essa nota de rodapé. Né? Mas se não estiver comentando isso, eu colocaria uma nota de rodapé aqui também. Né? Que Aristóteles está se referindo aqui à República de Platão, né? E a Sócrates, que diz que a cidade surge de uma necessidade dos homens de garantir as suas necessidades básicas, né? De evitar injustiças, invasão, né? De outros povos, e para facilitar ali as relações e as trocas comerciais. Isso aparece lá no livro 2 da República, e o Aristóteles aqui na sua Política, no livro 3, vai problematizar sobre isso. Ele está dizendo que é claro, portanto, que uma cidade não é apenas uma comunidade de residência cujo fim seja evitar a injustiça mútua e facilitar as trocas comerciais. Não é apenas isso. Todas essas condições devem estar presentes para que a cidade exista. Tudo bem, ele concorda. Mas a sua presença não é suficiente para constituir. O que constitui uma cidade é uma comunidade de lares e de famílias com a finalidade da vida boa e a garantia de uma existência perfeita e autônoma. Então, com quem que esta passagem aqui dialogaria? Né? Pessoal aí que estuda filosofia moderna, né? Então tem um filósofo chamado Hegel, que escreve uma obra chamada Filosofia do Direito, né? Aonde ele apresenta ali a diferença entre a sociedade civil e o Estado, né? E que e ele estuda, né, esta unidade entre sociedade civil e Estado, a sociedade civil aquela que garante as necessidades, né, e o Estado aquela parte, né, que administra esta sociedade civil, tá, que se eleva acima dela. Né, e a sociedade civil, então, é composta por quê? Por várias famílias, vários lares, né, vários vilarejos, como a gente viu lá no primeiro livro, né, onde Aristóteles mostra ali as partes que compõem a cidade. Né? Então a cidade, né, o tecido que constitui o corpo dessa cidade são as famílias, né? A família como
a célula que compõe o tecido da cidade. Mas não é só isso. Tá? Tem mais coisas aqui que fazem a cidade receber o título de cidade. Tá? E aí isso aqui é uma passagem que lembra um pouco Hegel, quando ele fala da sociedade civil, que ela é formada por várias famílias. Pois bem, ainda na 221, segue Aristóteles. É preciso concluir que a comunidade política existe graças às boas ações e não à simples vida em comum. Aos que contribuem mais para esse tipo de comunidade, cabe-lhes uma maior parte na cidade do que aqueles que lhes são iguais ou mesmo superiores em nascimento e em liberdade, embora inferiores em virtude cívica. E cabe-lhes mais do que aqueles que o superam em riqueza, mas não em virtude. Então, o que o Aristóteles está dizendo aqui é que cabe uma maior parte das decisões e da cidade, da responsabilidade sobre a cidade, do governo da cidade, àqueles que apresentam maior virtude cívica. Embora existam pessoas iguais a ele, livres iguais a ele, mais ricas do que ele, tá? Essa pessoa que Aristóteles considera como se fosse uma espécie de aristocracia, de nobreza, né, rica em virtude, cabe a ela uma maior parte nas decisões da cidade. Né? Por quê? Porque ela seria ali são pessoas que têm uma superioridade na virtude cívica, portanto, na virtude política, na virtude de se governar homens livres e não de se governar escravos. Então, Aristóteles prefere esse tipo de autoridade, né? Governando a polis, com maior poder na polis, do que os senhores, né? Que superam muitos em riqueza, né? Porém, nem sempre em virtude. Quase nunca. Muitas pessoas ricas, né? O que elas possuem é muito dinheiro e pouca ou quase nada de virtude. Esta é a verdade. E Aristóteles também pensa assim. Okay? Pois bem, sigamos. Né? Então, no capítulo 10, o Aristóteles reforça que a concepção oligárquica de justiça é uma e a democrática de justiça é outra. E ele faz então a seguinte pergunta: quem deve ter a supremacia? Portanto, qual é mais justo? O que é mais justo? Entregar o poder aos ricos? Entregar o poder aos notáveis, os aristocratas, né? Pessoas nobres que se diferenciam um pouco dos ricos, porque esses notáveis aqui para Aristóteles são pessoas que podem ser ricas como pobres, mas o que caracteriza elas é que elas são ricas em virtude. E aí o Aristóteles está perguntando aqui, a quem deve o que é justo, o que é mais justo? Entregar o poder aos ricos, entregar o poder aos notáveis, né? Ao melhor de todos, a uma pessoa que seja a melhor de todas, ou à multidão? Este é o problema que o Aristóteles levanta no capítulo 10, onde ele vai dizer que tanto a tirania como a democracia serão dois extremos. No capítulo 11, o Aristóteles vai falar sobre as condições e limites do regime democrático. Então, lá na página 225, 227 e 229, nós vamos encontrar aqui Aristóteles problematizando novamente sobre a questão da virtude, se ela reside apenas em poucos ou se ela pode oh, meu Deus, estamos se enrolando aqui. Se ela pode existir, né?
e residir também em muitos. O que diz Aristóteles? Vamos lá na página 225. Ele diz o seguinte, lá no capítulo 11, Condições e limites do regime democrático. Com efeito, os muitos são indivíduos que separadamente não têm qualidades, mas quando estão reunidos, podem ser melhores do que os poucos com valor, desde que não considerados individualmente, mas em conjunto. Então, o Aristóteles aqui está defendendo a possibilidade, né, de muitos, né, agirem de maneira virtuosa também, e não apenas um ou alguns. Ele fala, sim, sucede nos banquetes. O banquete é melhor quando são muitos a contribuir do que se for pago só por um. Como são muitos, cada um pode contribuir com o seu quinhão de virtude e prudência. E quando todos se reúnem, a multidão torna-se como um só indivíduo, com muitos pés, muitas mãos e muitos sentidos, podendo também ter muitas qualidades de caráter e inteligência. Então veja só o que Aristóteles está apresentando aqui para nós, né? Uma crítica sensacional aqui à visão elitista de que a virtude só pode existir em poucos, né? O Aristóteles está defendendo aqui que não, ela pode existir em muitos, né? É como se duas cabeças pensam mais do que uma, né? Embora cada um possa pensar só um pouquinho, tem um quinhão pequeno de inteligência, mas quando somados da multidão, né, essa inteligência pode se sobressair, né, a grande inteligência que tem algumas poucas pessoas. É isso que o Aristóteles está dizendo aqui nesta passagem. A virtude pode sim residir em muitas pessoas. É possível uma ação virtuosa em conjunto. Em seguida, vai dizer Aristóteles para nós: os homens zelosos distinguem-se dos homens que formam a multidão. Assim como geralmente se diz que se distinguem um homem formoso do que o não é, o homem feio do homem bonito. Ou uma pintura se distingue do original. Dos homens íntegros, combina-se numa unidade os elementos que se encontram esparsos por vários sítios. É que se tomarmos os elementos separadamente, pode dizer-se que os olhos numa pintura são ultrapassados pelos olhos mais belos de alguém, ou por outro, noutro aspecto. Não é claro, contudo, que, tratando-se da totalidade do povo, a diferença que vai da cópia ao original seja a diferença entre a minoria e a maioria. E quem sabe, por Zeus, se não estaremos perante uma impossibilidade em certas multidões, já que o mesmo argumento poderia aplicar-se aos bichos. Afinal, que diferença existe entre algumas multidões e os bichos? Contudo, então, aqui o Aristóteles está agora mostrando, né, aquela visão que se tinha da multidão, né, como animais selvagens, né? A multidão é selvagem, né? Que era o que, por exemplo, Platão achava e praticamente toda elite pensa sobre a multidão. A multidão é uma fera selvagem, tem que tomar cuidado com ela, né? Agora, olha como é que conclui Aristóteles aqui. Contudo, para algumas multidões, nada impede que seja verdade o que sustentamos. Então não é toda a multidão que consegue agir de maneira virtuosa. Quase sempre a multidão age de maneira viciada, corrompida, desvirtuada e equivocada. Porém, Aristóteles está reconhecendo aqui que existem algumas multidões, né,
que podem se manifestar uma ação virtuosa em conjunto. Ele cita ali o exemplo do banquete, onde todo mundo ajudando a realizar o banquete, e o banquete fica melhor do que só um fazendo tudo sozinho ou pagando tudo sozinho, né? Assim, nós poderíamos aqui usar um outro exemplo, né, da música, né, onde nós podemos ter um único artista, né, aquele artista que realiza monólogos, esse artista ter grande talento, ser virtuoso, assim como uma banda, né, uma pequena banda, também pode manifestar virtude e talento, assim como uma grande orquestra também pode manifestar mais talento e mais virtude ainda do que um indivíduo apenas, né, ou uma banda. Pode deixar a música ainda mais virtuosa. Né? Só para dar um exemplo aqui, em cima do texto que a gente acabou de ler do Aristóteles aqui, e sua crítica à ideia de Platão e à ideia elitista de que a virtude é algo que só pode existir em uma pessoa ou em poucas. Aristóteles vai defender, como vimos aqui, que é possível que ela exista também em algumas multidões. Muito bem, sigamos aqui, ó, na página 227, há um problema aqui no xerox do nosso PDF, infelizmente. Então a gente vai pular essa parte aqui e vamos lá para a página 229, aonde o Aristóteles vai concluir este argumento, né, de que, bem, se a multidão não pode possuir virtude, né, esse é um tipo de argumento que nos leva a concluir que o povo não deveria ser árbitro. Então vamos lá para a página 229. Segundo este argumento, o argumento apresentado por Platão e pela galera de visão mais elitista e liberal, tá? Parece que o povo não deveria ser árbitro, ou seja, não deveria governar ou ser juiz, quer na eleição dos magistrados, querem chamá-los a prestar contas. Contudo, talvez este argumento não seja de todo verdadeiro, a menos que o povo não esteja demasiado aviltado. Aviltado aqui, meus queridos, só para ficar mais claro, aviltado é a menos que o povo esteja muito corrompido, muito desgastado, desviado. Né? Então, o que diz o Aristóteles aqui? Ó? Talvez esse argumento não seja de todo verdadeiro, a menos que o povo não esteja demasiado corrompido, conforme razões já atrás expostas. Cada indivíduo pode ser um juiz pior do que os especialistas, mas todos juntos são melhores do que os especialistas, ou pelo menos não são piores. Então, mais uma vez, a gente percebe aqui que Aristóteles apresenta suas inclinações para o regime democrático e pretende aqui com essas críticas a Platão e a sua concepção de virtude, né, pretende estar defendendo aqui exatamente esta postura de defesa da democracia, de sua defesa da democracia, né, como um regime não tão ruim, não tão ruim. Não precisa ser um regime de especialistas. Porque às vezes esses especialistas eles julgam o mal, tá? Porque julgam em causa própria. É isso que o Aristóteles está chamando a atenção. Pois bem, e aí conclui-se então aqui a quem deve ser entregue a soberania. Então Aristóteles deixa uma brecha para dizer, olha, a soberania pode sim ser entregue também à multidão. Tá?
É possível, porque é possível que essa multidão também haja de maneira virtuosa em conjunto, e neste caso, deve-se entregar o poder a ela. Tá? Mas, porém, o Aristóteles ele é um cara moderado. Né? É um cara que sempre busca ali prudência. Então, o que, que se deve fazer? Né? Deve-se colocar a supremacia, não propriamente na mão da maioria e do povo, né? Mas da lei. Quem deve ter a supremacia deve ser a lei. E, em última instância, né, quem deve ser chamado a decidir e a ter a supremacia e o poder final de decisão é o povo. Então, é muito possível retirar aqui desses fragmentos, tá, uma posição democrática de Aristóteles, de uma democracia constitucional, a defesa de uma república, né? Mas sempre a gente vai observando aqui que Aristóteles busca a prudência, a moderação, né? E o governo moderado é aquele governo que age dentro da lei. Né? Os governos desviados agem fora da lei, não respeitam lei alguma. Pois bem, temos aqui 1h21. Vamos ver aqui o que mais diz Aristóteles para nós no capítulo 12. Igualdade e desigualdade da participação dos cidadãos nas magistraturas. O Aristóteles vai dizer o seguinte, na página 231, e o bem em política é a justiça que consiste no interesse comum. A opinião geral é de que a justiça consiste numa certa igualdade. Até certo ponto, esta opinião geral está de acordo com os tratados filosóficos, onde nos ocupamos das questões éticas. Então, mais uma vez, o Aristóteles cita a sua ética para falar sobre a ideia de justiça e igualdade. Né? Igualdade equitativa e igualdade proporcional. De fato, dizem que a justiça é relativa a pessoas e que deve existir igualdade para os iguais. Mas uma questão que não pode ser ignorada é saber em que consiste a igualdade e a desigualdade. Isto levanta uma dificuldade e implica uma filosofia política que leva à desigualdade nas cidades. Né? E o que vai levar, então, portanto, à igualdade nas cidades. É o que o Aristóteles está dizendo aqui. Isso apresenta uma certa dificuldade e vai implicar aí uma filosofia política, e ele vai estar mais adiante tentando resolver esta equação, este problema que ele está levantando aqui. Tanto do que cria-se, o que dá origem à desigualdade nas cidades, e, e o que fazer, como se deve fazer para se alcançar a igualdade nas cidades. E ele está criticando Platão aqui, a sua república, porque ele acha que o projeto de Platão não é viável para se alcançar isso. O projeto de Platão é problemático. Não irá alcançar nem a igualdade e, portanto, nem a justiça. Que a justiça só existe na igualdade. E Platão vai tratar ali as pessoas de maneira desigual e não como iguais. Ele vai dizer aqui mais adiante, ó, se ainda assim não ficou claro o que referimos, mais evidente ficará se insistirmos neste ponto. Vamos lá, vamos lá. Que uns sejam lentos e outros rápidos. Não é razão para que uns tenham mais direitos e outros menos. Os concursos atléticos são o lugar para premiar essa diferença. Pelo contrário, a pretensão de magistraturas deve fundar-se nos elementos que compõem a cidade. É com razão que os bem-nascidos, os livres e os ricos disputam as honras.
Os que ocupam uma magistratura devem ser necessariamente livres e pagar imposto. Uma cidade com efeito nunca poderia ser composta apenas por pobres e escravos. Então, numa cidade onde a maioria é pobre e é escravo, para Aristóteles nem deve ser chamada de cidade. Então, para que haja cidade, a maioria deve ser livre, deve ter direitos às magistraturas. Então, os regimes, lá no capítulo 13, para a gente concluir aqui, pessoal, estamos quase concluindo nosso livro terceiro aqui da política. No capítulo 13, na página 235, o Aristóteles diz lá, então, que os regimes que se fundam nessas pretensões, o nascimento e riqueza, são desviados. Então, o regime de nascimento é aquele hereditário, né? Onde o poder é passado de pai para filho, né? Onde o poder está no nome, né? E não na virtude da pessoa. No nome que ela traz e não nas virtudes que ela traz. E também na riqueza. Então, a riqueza corrompe os governos. A pretensão dos ricos, diz Aristóteles, é em parte justa porque possui mais terras. E a terra é comum. Então ele está defendendo aqui que os ricos têm uma reclamação justa. Tem uma reclamação justa. Mas vamos ver como é que ele vai resolver esse problema aqui. Que a terra da cidade, ela pertence à cidade, mas o rico também quer ter a sua propriedade preservada. E aí? Esse é o questionamento aqui que se faz. Que o rico e as oligarquias fazem. Né? Também se justificam as exigências dos muitos face aos poucos, uma vez que em conjunto são mais fortes, mais ricos e melhores. Então ele está falando aqui que os poucos, quando se unem, são fortes, ricos e melhores. Considerando esses elementos reunidos em uma cidade, os bons, os ricos, os bem-nascidos, ou qualquer outro grupo de cidadão, duvidaríamos ainda sobre quem deve ou não governar? Em qualquer dos regimes já mencionados, é indiscutível o veredito sobre quem deve governar por quanto tais regimes. Porquanto tais regimes diferem entre si conforme os dirigentes. Num, a supremacia cabe aos ricos. Noutro, aos homens íntegros, que é o caso da aristocracia. A supremacia dos ricos é a oligarquia. A dos homens íntegros, a aristocracia. O mesmo se passa com os restantes. Mas aqui examinamos quem governa quando os diferentes grupos estão simultaneamente presentes. Por exemplo, se os virtuosos forem muito poucos, como proceder? O Aristóteles vai problematizando. Como fazer se não for possível uma aristocracia, porque os virtuosos são poucos? Vamos dar o poder a apenas uma pessoa virtuosa? Ou a multidão? Como proceder? E aí, ainda na 237, segue Aristóteles dizendo que há uma dificuldade que se aplica a todos os que disputam as magistraturas e as honras públicas. Ou melhor, as honras políticas. Poder-se-ia crer, com efeito, que os que reivindicam o poder por causa da riqueza não apresentam boas razões. Então, lá atrás ele estava dizendo que havia uma queixa justa por parte dos oligarcas, agora ele está dizendo que por essas razões aqui não é justa. O poder por causa da riqueza não apresenta boas razões. E o mesmo ocorre com os que pretendem fundar o poder no bom nascimento, seja na aristocracia. Né?
no poder herdado por meio do nome. É evidente que se um cidadão é, por si só, mais rico do que todos os outros juntos, deverá governar todos. Do mesmo modo que quem se destaque na nobreza deve governar os que fundamentam na liberdade as pretensões ao poder. Então, o que o Aristóteles está falando aqui, né? Ele está no capítulo 13 falando da riqueza, do nascimento, dos critérios para acesso às magistraturas, né? E tudo aqui que ele está dizendo é sobre a oligarquia. A oligarquia vai trazendo esses problemas aí. De querer excluir a multidão, de entregar o poder sempre a poucos. E isso vai gerando vícios, e o Aristóteles vai reconhecendo aqui que as causas, né? Um governo que tem como causa a riqueza não apresenta boas razões. A causa deve ser o bem-estar e a autossuficiência do conjunto da cidade. Na página 239, nós encontramos ali. Tudo isso pode demonstrar claramente que não é correto nos critérios em virtude dos quais se considera justo que uns homens exerçam a supremacia e os demais obedeçam. Então Aristóteles não concorda que alguns homens devam exercer a supremacia e os demais obedeçam. E mesmo contra aqueles que pretendem, devido à sua virtude, exercer o poder, ou contra os que invocam a sua riqueza. As multidões podem apelar a uma justa razão. Há ocasiões em que as multidões, tomadas em conjunto e não individualmente, podem ser melhores e mais ricas do que a minoria. Então ele volta aqui a defender que é possível que a multidão em conjunto possa agir com mais virtude ainda do que uma minoria de aristocratas ou de ricos. E, portanto, uma clara posição de Aristóteles a defesa de um regime democrático. Um Aristóteles democrata. No regime melhor, é cidadão aquele que é capaz e que escolhe deliberadamente governar e ser governado, visando uma vida virtuosa. Então, para fecharmos aqui a nossa discussão hoje sobre o livro 3, porque eu estou um pouco cansado aqui, você já deve ter percebido. Teria mais algumas passagens aqui, eu não quero me estender mais, mas eu quero fechar nesse ponto aqui da crítica de Aristóteles, não só a República de Platão, mas a própria política do seu tempo, né? E a própria política oligarca, né? Então Aristóteles vai dizer que no melhor regime, o melhor das democracias, né? O cidadão é aquele que é capaz de escolher deliberadamente governar e ser governado. Então ele não... O cidadão aqui não é obrigado, ele voluntariamente, de maneira autônoma, independente, opta por ser governado e também governar. Agindo assim de maneira virtuosa, Aristóteles, e como um legítimo cidadão. E ele deve com isso ainda visar uma vida virtuosa. O cidadão não pode visar apenas governar os governados. O cidadão, quando exerce o governo, ele exerce o governo a partir da autoridade política, que é, portanto, tratando todos como iguais e visando bem o interesse dos governados. Mas ele deve também, além disso, visar uma vida virtuosa, tanto para si mesmo como para a polis e a cidade. E aí este assunto a gente vai retomar depois nos próximos capítulos, onde trabalharemos aí
os próximos livros da política de Aristóteles. Peço a você que acompanhou o nosso vídeo aqui até o final. Quero agradecer, primeiro de tudo, mas peço para que você esteja curtindo o vídeo se ainda não curtiu, compartilhando com seus amigos que também gostam de falar sobre filosofia. E espero estar vendo você aqui de novo, né, nos próximos episódios de videoaulas que nós vamos estar lançando aqui na Estante de Bambu. Até a próxima e um abraço a todos.